Então, vimos o teste de hipóteses para o parâmetro da média populacional e a gente viu que a gente pode ter três configurações dependendo do problema: o teste bilateral, o teste unilateral à direita e o teste unilateral à esquerda. Então, assim como a gente, a partir da teoria das estimativas intervalares para a média, definimos o teste de hipótese, uma vez que a gente também sabe realizar estimativas intervalares para o parâmetro proporção, então a gente também naturalmente sabe realizar testes de hipóteses para o parâmetro proporção populacional. Então imagina que numa linha de montagem, o controle de qualidade encontra 8% dos itens dos produtos finais defeituosos. Os funcionários passaram por um programa de capacitação e o gerente deseja saber o impacto na qualidade do produto. Então, em um controle de qualidade foram selecionadas 1.000 unidades, dentre as quais 63 estavam defeituosas. Então, a um nível de significância de 5%. Há indícios de que a proporção de defeitos diminuiu. Então, para esse tipo de problema, a gente também pode realizar um teste de hipótese. Então, o primeiro passo é a gente definir quais são as hipóteses e qual vai ser a configuração do teste. Então, nesse exemplo, a gente deseja saber se a proporção diminuiu, ou seja, se ela é menor. Então, para a gente aceitar que essa proporção diminuiu, a gente vai ter que colocar uma margem de segurança, ou seja, o limite vai ter que ser ainda menor do que o valor inicial de 8%. Então a gente vai ter que aplicar um teste unilateral à esquerda. E as hipóteses vão ficar da seguinte maneira: a hipótese nula é de que a proporção é maior ou igual a 0,8, ou seja, de que ela não diminuiu, e a hipótese alternativa de que ela é menor do que 0,08. Então, vai ser um teste unilateral à esquerda. Então, o nível de significância é de 5%. Então, o valor correspondente ao valor crítico na normal padrão para esse nível de significância vai ser o valor de z igual a menos 1,64. E a relação aqui entre a proporção populacional e a normal padrão é dada por essa igualdade aqui. Então, no nosso caso, né, o valor da hipótese nula é de que a proporção é igual a 0,08. Então, a gente vai assumir esse valor a partir de agora. E o tamanho da amostra é de 1.000 unidades. Então, o valor crítico que a gente vai achar a partir dessa igualdade aqui vai ser de 6,59,3%. Ou seja, o intervalo a região de rejeição vai ser um intervalo que vai de menos infinito até 6,59%. Então, na realidade aqui, como a gente está trabalhando com proporção, né, a gente descartaria aqui valores negativos. No caso, a nossa estimativa a partir da amostra foi de 63
unidades defeituosas no total de 1000. Então a nossa proporção, a nossa estimativa aqui foi de 0,063, ou seja, de 6,3%. Ou seja, esse valor aqui está dentro da região de rejeição, porque ele é menor do que o valor crítico. Ou seja, então a gente vai rejeitar a hipótese nula e assumir a hipótese alternativa de que a proporção de fato é menor do que 0, menor do que 8%. Então, nesse caso, para esse nível de significância, há evidências de que a proporção de defeitos diminuiu. Outro caso que a gente também conhece a distribuição amostral é do caso da média populacional com um desvio padrão desconhecido. Então a gente também vai realizar testes de hipóteses para essa situação. Então vamos ver como a gente pode aplicar nesse caso. Uma empresa está desenvolvendo um novo pneu e produziu um protótipo com 4 unidades. Considere que a vida útil do pneu é bem aproximada por uma distribuição normal. Ao testar a vida útil dos 4 protótipos, obteve-se uma média de 60.197 km e um desvio padrão de 200,46 km. A empresa deseja demonstrar que a vida útil média desse novo modelo supera os 60.000 km. Formule o teste de hipótese para alfa igual a 0, para alfa igual a 5%. Então o que a gente quer testar nesse caso? A gente quer testar se a média vai ser maior do que 60.000. Então a gente deve impor um limite ainda maior para a média amostral, para a nossa estimativa. Então a gente tem que aplicar um teste unilateral à direita. As hipóteses aqui. A hipótese nula vai ser, uma vez que a gente define que o teste vai ser unilateral à direita, não tem como a gente fugir dessa definição aqui para as hipóteses. Então a hipótese nula vai ser de que a média é menor ou igual a 60.000 e a hipótese alternativa de que ela é maior que 60.000. Então nesse caso, né, a aproximação que a gente vai utilizar vai ser dada por essa igualdade aqui, né? Então a nossa estimativa menos a média populacional dividido aqui pelo S, o desvio padrão amostral, dividido por raiz de n, vai ser uma distribuição t-student com n-1 graus de liberdade. Então o enunciado informa que o desvio padrão é 201,46 e a gente tem uma amostra de 4 unidades. Então a gente vai utilizar aqui nessa aproximação a distribuição t-student com 3 graus de liberdade. Então se a gente olhar na tabela qual seria o valor correspondente ao valor crítico, né? Como a gente está interessado num teste unilateral à direita, então a gente olharia aqui na tabela. Então na primeira linha aqui a gente tem os valores de probabilidade, então a gente quer que essa probabilidade dessa cauda aqui seja de 5%, ou seja, seria essa coluna aqui. E a gente tem 3 graus de liberdade, ou seja, seria esta linha aqui, que vai nos dar um valor aqui de 2,353. Então a gente vai ter que voltar aqui e substituir aqui no valor de t o valor de 2,353 para obter o nosso valor crítico. Então, nosso valor crítico vai ser 60.237.
e a região de rejeição vai ser os valores maiores do que esse valor crítico. Se a nossa estimativa for maior do que esse valor, a gente rejeita a hipótese nula. Como a nossa estimativa foi menor, a gente não vai rejeitar a hipótese nula de que a média da vida útil é menor ou igual a 60 mil. Então, para esse nível de significância, a gente não tem evidência de que a média populacional seja maior do que 60 mil. Então, o último caso que a gente viu como realizar estimativas intervalares era para o parâmetro variância populacional. E a gente só conseguia realizar a estimativa, né, no caso da distribuição populacional ser uma distribuição normal. Então, nesse caso, a gente conseguia relacionar a variância amostral, né, a distribuição dela, com uma distribuição Q quadrado. Então, nesse caso aqui, a distribuição da variância amostral seria dada aqui por uma distribuição Q quadrado, com n-1 graus de liberdade, multiplicado aqui por essa constante, em que o sigma ao quadrado é a variância populacional e o n, o tamanho da amostra. Então, como a gente aplicaria o teste de hipótese nesse caso? É o mesmo procedimento, só que a gente vai utilizar agora uma distribuição diferente. Então, imagina que na montagem de um produto, um rebite deve ser encaixado em uma peça. O desvio padrão do espaço para encaixe, se o desvio padrão do espaço para encaixe exceder 0,01 milímetros, haverá uma probabilidade muito alta de que o rebite não se ajuste nas peças. Então, a gente seleciona uma amostra aleatória de 15 peças e mede o diâmetro de cada uma, o diâmetro do encaixe de cada uma. Então, imagina que o desvio padrão nessa amostra foi de 0,008 milímetros. Então, para o nível de significância de 1%, ele pergunta se há evidência de que o desvio padrão é maior do que 0,1 milímetro. Então, nesse caso, a situação problema para a gente é se a variância exceder 0,01 ao quadrado, ou seja, o desvio padrão, o desvio quadrado do desvio padrão aqui. Então, a gente deve colocar um limite inferior ainda menor para a estimativa amostral. Ou seja, a nossa margem de segurança a gente vai ter que colocar um valor crítico ainda menor. Então a gente tem que aplicar o teste unilateral à esquerda. Então a gente vai ficar com essa configuração aqui. A gente quer que, como o nível de significância é 1%, a gente quer 1% de probabilidade aqui nessa região de rejeição. E as nossas hipóteses vão ficar a hipótese nula de que a variância é maior ou igual que 0,0001 e a hipótese alternativa de que a variância é menor do que 0,0001. Então a gente vai ter que calcular esse valor crítico aqui de maneira que a gente tenha 5% na realidade 1% de probabilidade aqui. Então, se a gente olhar na tabela, semelhante à tabela da distribuição T-Student, então a gente quer que 1%, né, seria esta coluna aqui, e a gente tem uma amostra aqui de 15 peças, então a gente vai olhar para a distribuição com 14 graus de liberdade. Então seria esta linha aqui. E a gente obtém um valor aqui para a distribuição de 4,66.
Então a gente vai substituir aqui na nossa relação o valor de x igual a 4,66 e obter o nosso valor crítico. Vai dar o valor crítico aqui de 3,33 vezes 10 a menos 5. Então a nossa estimativa para a variância foi aqui de 0,008 ao quadrado, que vai dar 6,4 vezes 10 a menos 5. Então a nossa estimativa foi maior do que o valor crítico. Então ela caiu fora da região de rejeição. Então a gente não vai rejeitar a hipótese nula de que a variância é maior do que 0,0001. Ou seja, não há evidências por nível de significância de 1% de que o desvio padrão seja menor do que 0,01 milímetros.